Fala pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo um convidado que vai compartilhar a sua trajetória. Ele vai mostrar pra gente como ele conseguiu ser aprovado no concurso da PRF, entre outros concursos. O nome dele é Lucas Freire Santos Azevedo. Lucas, se apresenta para nós aí, conta um pouco da sua trajetória, que a ideia aqui é extrair o máximo aí das técnicas de estudos que você utilizou. E é isso aí, vamos lá. Beleza, Carlos, boa noite aí para você, boa noite para a galera que estiver acompanhando aí. Então, basicamente a minha trajetória de concurso, né, começou em 2018. Eu tive a oportunidade de apresentar meu TCC meio que rapidamente assim, né, e me formar, larguei o estágio, estava casado. Foi uma loucura, né? A minha esposa conseguiu um cargo comissionado aqui no estado. Aí ela falou, olha, sua oportunidade é agora. Aí eu nem procurei emprego, cara. Vim para dentro de casa, não sabia o que era estudar, tinha feito alguns concursos aí, fui aplicando técnicas de estudo e tal, fui aprendendo na marra, né? O primeiro concurso que eu fiz foi para o Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo, fui aprovado para soldado e oficial, mas por questões pessoais, assim, eu não quis prosseguir, né, no concurso. E logo depois eu tive a oportunidade de tentar um concurso para professor aqui no Instituto Federal da minha cidade, né? Tomei uma paulada, tomei, assim, um resultado horrível. Tentei aplicar as mesmas técnicas de estudos, mas isso é importante, né? Cada concurso, ele tem uma técnica mais apropriada para você estudar para ele. E aí saiu, eu fiquei muito triste, né, na época. Eu falei, poxa, não tô com nada. Falei para minha esposa, vou tentar na iniciativa privada. Ela falou, não, continua. Aí no final do ano, saiu um concurso, eu lembro até hoje. O meu time mandou o edital, né, do concurso para técnico da mesma instituição que eu tinha tentado para ser professor, né? Aí eu falei bem assim, rapaz, você tá de brincadeira comigo? Não estou passando em concurso nem para ganhar R$ 1.000, como é que eu vou passar nesse concurso? Aí ele falou, tenta aí, dá o seu melhor. E eu fui para a prova sem intenção de passar, né? Fui lá, estudei, me rasguei muitas questões, muitas revisões e acertei 95% da prova. Passei em segundo lugar. Aí eu falei, poxa vida, segundo lugar, não passei. O primeiro lugar tirou 95% da prova também, fizemos a mesma nota, mas no critério de desempate. Ele tirou mais, ele acertou mais questões de português do que eu, uma questão a mais, aliás. Nas outras matérias a gente ficou bem ali parelho, né? E foi isso. Aí ele não conseguiu, por motivos lá judiciais, ele não conseguiu tomar posse. E eu fui chamado lá para esse trabalho 9 meses depois. Aí, nesse período, eu fui aprovado para professor substituto na mesma instituição. Aí, 9 meses depois, eu estava lá, tomando posse no meu cargo, que é o meu cargo atual hoje, por enquanto. E aí veio a pandemia. Eu parei de estudar, né? O mal do concurseiro, passa no concurso, já quer aproveitar um pouco a vida e para de estudar. Só que eu comecei a dar umas tutorias, né, consultorias, na verdade, para algumas pessoas, para minha esposa, né, que a gente tem que dedicar, a gente tem que ajudar também. Claro. E passei a dar uma consultoria para minha irmã. Minha irmã fez o curso de letras e depois decidiu fazer direito, né, na faculdade aqui, e ela ia fazer o AB. Aí eu fui meio que organizando os estudos delas, assim, fazia horário de estudo para elas, fazia metas para ela, e ela conseguiu. Minha esposa conseguiu passar no concurso da prefeitura, aqui do meu estado, na prefeitura de Vila Velha. Hoje ela está aí como servidora pública, graças a Deus, também, dá uma tranquilidade do caramba. E, por incrível que pareça, a minha esposa foi aprovada nesse concurso e só foi chamada 2 anos depois. Engraçado que eu acredito em Deus, né? Sim. Acredito que Deus faz todas as coisas no momento certo. 1 mês depois da minha esposa ter sido demitida, ela foi nomeada na prefeitura. E a gente ficou muito feliz com isso, graças a Deus. Cara. E a minha irmã,
ela falou, olha, eu mostrei seu horário, seu cronograma de estudos, o que você preparou para mim, para meus amigos lá da minha faculdade, todo mundo quer fazer o que você programou, quer seguir as suas orientações e tal. Você orienta a gente? Eu falei, beleza. Aí, graças a Deus, né, ela mais 5 amigos aí, seguindo o cronograma de estudos, seguindo as minhas orientações, né, de fazer questões, de revisão, conseguiram aí ser aprovado na OAB. Fiquei muito feliz com eles. Nossa. Não pude dar muito suporte na parte discursiva, né, que não era muito a minha área, que eu sou engenheiro. Sim. E conseguiu aí. E a questão da PRF, né? A PRF é uma questão muito louca, porque veio a pandemia, eu vi o edital da PRF, foi até engraçado. Eu nunca tinha estudado, focado muito na parte de direito penal, direito constitucional, porque eu sabia, era muito mais... quando eu fiz a prova dos bombeiros, né? Sim. Aí, quando saiu o edital, eu lembro até hoje. Saiu o edital, a primeira coisa que o concurseiro que vê um concurso da PRF assim faz vai direto no teste físico. O que eu sei fazer? Isso aqui. Aí eu lembro disso, cara, que saiu o edital, eu fiquei lá no Diário Oficial esperando lá para poder ver o edital, tal. Aí eu vi o edital e fui direto na parte do teste físico. Aí eu lembro que de madrugada, cara, eu tava aqui na minha casa, igual um doido, pulando para ver se eu conseguia fazer o mínimo no salto. Caraca. Eu ficava pensando, caraca, eu não vou conseguir. Eu tava saltando só 1,80, 1,95. Eu falava, caraca, de madrugada eu aqui, os vizinhos devem ter ficado. Mas você já tinha feito a prova? Não entendi. Quando você fez esses testes aí, você já tinha. Não. Antes de fazer já. Meio que. Antes de fazer. Aquele test drive. Vamos ver se vai. Tá. Eu vou ver se eu vou conseguir, porque se eu não conseguir passar no teste físico, já era. Tô ferrado. Pode crer. Aí eu via barra, com barra eu conseguia fazer. Já tava bastante tempo fazendo barra já, então tava muito tranquilo, né? Mas o grande lance foi que eu aproveitei a pandemia para dar estudada. E o problema foi que a prova, nesses lances de adia, não adia, me prejudicou bastante, né? Porque eu tava estudando, em paralelo eu tava terminando meu mestrado em engenharia elétrica. Aí foi uma pauleira, cara. Nossa, tinha semanas que eu só ficava revisando, não dava muito para ver teoria. Fui na cara e na coragem, graças a Deus, consegui aí no pau da goiaba. Consegui aí para essa turma de remanescentes. Formei no dia 30 de junho, se eu não me engano, minha formatura. Aí só que eu tive uns problemas aí, né? Na questão judicial. Mas graças a Deus vai se resolver, né? E espera aí, logo tá aí na PRF. Mas enquanto a PRF não vem, esse também é outro ponto que é importante, Carlos, a gente deixar para quem vai assistir aqui. Não pare. Eu parei uma vez de estudar, vi um monte de concursos que eu podia ter mudado a minha vida assim, e eu parei. Aí depois, que eu lembro que eu estava falando com meus amigos lá da onde eu estava morando, lá em Canasvieiras, né? Eu falei com eles, falando, mas e aí, cara, como é que vai ser essa questão aí? Eu falei, olha, eu vou continuar estudando. Eu voltei para o meu trabalho, vou continuar estudando, porque eu não posso parar. Porque se você parar, cara, já era. Vai vir outra oportunidade aí e você pode ser que eu nem vá para o PRF, entendeu? Se eu conseguir uma coisa muito melhor ali na frente, eu continuei estudando, né? Quando você continua estudando, você vai vendo que vai vir outras oportunidades, igual, poxa, tem um concurso do Senado aí, né? Todo mundo vai fazer o Senado. Sim, cara. Quem diria que esse concurso ia chegar agora, né? Isso é de quem está estudando e não desiste, não para, consegue chegar bem nesses concursos, né? Tem os tribunais aí, né? Mas você fala, mas poxa, você estuda para tudo, mas é porque a engenharia, concurso para engenheiro, o que acontece? O que você precisa, matérias básicas, são direito constitucional, administrativo, que você acaba estudando também para a PRF. Então, você tendo aquela base, montando lá o seu material, você só fica revisando aquilo e isso te dá aquela oportunidade de você, com a sua faculdade, que é mais híbrida, né, tentar ir outros cargos, né, do serviço público. E, graças a Deus, esse ano, para a minha área de engenheiro, principalmente engenheiro eletricista, tá bombando concurso pra caramba, cara. Tipo assim, a cada 15 dias tem um edital aí para engenheiro. O último que saiu hoje foi do Ministério Público de Minas Gerais. Eu falei, não é possível que esse vai ter cargo para engenheiro eletricista.
Aí tá lá, engenheiro eletricista. Cara, que massa, Mas cara. é basicamente isso. E só um gancho em relação aos concursos de engenheiro, você acha que em questão de concorrência, vale mais a pena você focar em concursos onde é nível superior em qualquer área ou nos de engenharia? O que você acha? Olha, cara, depende muito da formação da pessoa, né? Porque engenharia elétrica é uma área que eu acho, tipo assim, o cara que é engenheiro eletricista, dependendo, porque na engenharia elétrica você tem várias sub-áreas, né? Você pode ter a eletrônica, a mais voltada para a computação, a mais voltada para sistemas elétricos. Então, o cara tem que analisar o edital e ver assim, olha, eu consigo. Eu olho o edital e falo, 70% é a área que eu domino, engenharia elétrica. Então, eu vou embarcar nessa. Os outros 30% eu consigo pegando ali o básico e fazer o feijão com arroz. Eu acho que o que o cara tem que analisar é o edital e verificar se aquele edital ali está de acordo com o que ele está estudando. Agora, por exemplo, se o cara que vai, engenheiro eletricista, pode, por exemplo, fazer o concurso da Receita, do Bacen, pode, pode, porque a engenharia, quando o cara faz um curso de engenharia certo, ele aprende a estudar. Sim. Porque a engenharia, ela te ensina a estudar, porque as coisas são muito abstratas. Acaba que não é a relação professor e aluno na engenharia é uma coisa, como é que eu posso te explicar? Ele não entrega o jogo todo quando ele está explicando. Você não vai ali na engenharia só com a explicação do professor conseguir aprender um conceito, conseguir fazer a prova dele, entendeu? E na engenharia, principalmente na federal, você já começa o curso estudando por prova antiga, que é o que a gente faz no concurso, né? A gente estuda por prova antiga. E aí a gente aprende isso. Então, eu acho que depende muito de como foi a formação do cara. Se o camarada tem uma base boa, fala, poxa, eu fiz uma faculdade boa, eu tenho os conceitos enraizados, meu irmão, vai firme nos específicos, no concurso específico da sua área. Tem uma palavra de eletricista? Nem pensa. Faz, faz, faz. O importante é colocar seu nome na lista de aprovados, que a lista sempre roda e uma hora chega. E o concurso de engenharia também tem um grande detalhe, né, cara? O maior cuidado que a gente tem que ter é que a gente, quando começa a estudar para concurso de engenharia, a gente se aprofunda muito. Mas não tem como, numa questão de 2 minutos, o cara lá abordar integral, entendeu? Abordar esses conceitos muito específicos. A gente tem que ter um cuidado porque você não pode se aprofundar extremamente, especificamente no conteúdo. Você tem que saber ali meio que o basicão para você poder conseguir responder o maior número possível de questões. Tá, entendi. Cara, é interessante, né, esse lance da engenharia. Eu entrevistei também essa semana um engenheiro que passou para auditor fiscal do estado do Pará. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele, né? E meio que você já deu algumas respostas. Eu perguntei para ele qual é o segredo dos engenheiros, que a maioria dos concursos tops, né, é engenheiro que está passando. Obviamente eu quero deixar claro aqui para a maioria que está assistindo que não é só engenheiro que passa em concurso. É claro que Não, com não. É certeza. claro que não. Mas o que você acha que a engenharia ajuda no início do estudo para concurso? E se você acha que de fato é um diferencial competitivo você dominar exatas, o que você acha sobre isso? Olha, primeiramente, a engenharia por si só, ela já é um curso bem complexo, né? Você pega muitas matérias. Você, por exemplo, tinha semestre na minha faculdade que eu fazia 10 matérias, mais um curso de inglês. Então, era muito punk. Você tem que lidar com muitas coisas e muitas coisas abstratas. Entendeu? E tudo que é muito abstrato exige de você aquela curiosidade de você sentar e tentar entender. Eu acho que a facilidade que a pessoa que faz engenharia tem, por exemplo, voltada contra a pessoa que é de outras áreas, é que, por exemplo, a pessoa de outras áreas, ela vai ler o texto, ela lê direto o texto. Certo. Pá! Aí chega no final, ela vê assim, caramba, o que é aquilo mesmo?
O cara da engenharia, não. Como ele está tão acostumado a estudar por livros que tem exemplos, que tem coisas, cada linha para ele importa. O engenheiro, pelo menos eu, né? Quando eu vou estudar, eu perco muito tempo para entender um parágrafo. Eu não saio daquele parágrafo sem eu tirar o máximo de conhecimento daquele parágrafo. Porque num parágrafo da engenharia, tem muitos conceitos ali. Então você fica ali, ó, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. E acho mais isso, e também porque a engenharia também, você no curso, você é muito induzido a fazer muito exercício. Eu lembro que no mestrado, né, tinha um professor do mestrado que ele falou bem assim pra gente, olha, eu não vou dar prova para vocês. Aí a gente, beleza, mas eu vou dar uma lista de exercícios. Aí a gente, pô, vai dar 10 exercícios, tal, tal, tal. Aí ele pegou, cara, um livro da matéria e entregou assim, olha, esse livro aqui, a gente não tem o solution dele na internet, vocês vão fazer para mim. Tá, entregou para a turma toda, era mais de 500 exercícios. Caraca. Então a gente sentava lá, fazendo, todo mundo fazendo, a gente dividiu na turma, a gente era, acho que, em 8, né? De uma quantidade razoável, um pouquinho mais de 100 para cada, um pouquinho mais de 50, aliás, para cada um, né? Aí a gente sentava lá e era exercício que você tinha que fazer gráfico. Cada exercício, não era aquele exercício igual de concurso, né? Marca X, era exercício que tinha letra A, B, C, D, E. Você tinha que calcular parâmetro, fazer gráficos, vezes simular. E aí a gente ia fazendo isso. Tinha prova, por exemplo, na engenharia, que a gente só estudava por questões. A gente ficava fazendo prova antiga, prova antiga, prova antiga, prova antiga, prova antiga. Aí você acaba criando um ritmo de estudo, né? Porque o engenheiro ele já chega no concurso com um determinado ritmo de estudo. Então ele já chega assim, olha, eu não sei essa matéria, então eu vou ver uma videoaula. Aí o engenheiro ele olha para a videoaula e fala assim, pô, esse cara é lento pra caramba. Aí o engenheiro sempre vai direto pro PDF, pá. Aí ele fica no PDF, faz as questões. Então o engenheiro, acho que a facilidade dele é que na faculdade de engenharia você já meio que aprende a estudar, entendeu? Nas outras faculdades eu já não sei como é que é, mas eu creio que você tem mais um lance de você raciocinar, de você, tipo assim, interpretar, você pensar, você tem essas coisas. Na engenharia é mais preto no branco, né? Tá. Cara, é interessante, dá para extrair vários insights aí de tudo que você falou. Por exemplo, na engenharia você tem que descobrir a resposta, vai. Você vai fazer uma prova, você tem que descobrir a resposta exata. Então não é Isso, aquela não coisa tem de meio quem estuda termo. humanas que dá para dar uma enrolada, encher linguiça. Não, você tem que Isso. ser muito cirúrgico, né? Por exemplo, na prova da PRF, minha redação tinha uma nota muito boa. E eu não fiz nenhuma redação antes da prova. Nenhuma. Caramba. Eu tirei, acho que foi 70%. E eu não estava preocupado com a redação. Porque eu sabia que eu ia tirar nota boa. Porque eu cheguei na prova, quando eu vi a redação, eu falei, pô, tem um gráfico. Eu falei, caraca, Ah, top. pronto, tá em casa. Tá tranquilo, tá Tá em tranquilo. casa. Tem um Tem gráfico, gráfico. ele mostrava as pontas ali, beleza. Eu vi o gráfico ali, eu falei, tá top, tá safo, tá tranquilo. Tô de boa. Para a redação eu não me preocupo, porque o engenheiro também, ele, tipo assim, ele é bem direto. Porque, igual, por exemplo, o cara da Humanas fazendo uma redação, ele vai, tipo assim, a pergunta é como é que é. Tem uma pergunta lá que o cara faz na redação, né? Discuta sobre isso, sobre os problemas do Brasil. Aí o cara da Humanas vai fazer aquela introdução, porque, de acordo com Sim, fulano de tal, tal, tal. O engenheiro não, ele vai chegar. Pô, o problema é direto e esse, tal, reto. tal, tal, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, resolve, a solução é essa, tal, 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 pá, acabou. Então, É direto, assim, eu vejo que entendeu? tem dois pontos aí que o cara que estudou engenharia, ele tem que é fundamental para quem vai enfrentar a prova de concurso. O primeiro é que ele já domina exatas, então eu acredito que Sim, você já pula, né, entre aspas, aí algumas etapas, né, que uma pessoa que não domina exatas não vai ter jeito, ela vai ter que ajoelhar no milho ali para aprender, né, correr atrás do prejuízo. E outra coisa também que você aprende a ser objetivo e ir direto com o que importa, né? Igual você falou, vocês fazem muitas sim, questões. Eu, na minha opinião, cara, quem estudar para concurso e não estudar em cima de questões está viajando, tá perdendo tempo. sim. Olha, eu quando eu tô. Tinha época, cara, que eu
estudava, hoje eu tô mais tranquilo, né? Porque hoje eu, tipo assim, eu faço a minha média mensal é baixa. A minha média mensal, agora que eu voltei a estudar certinho, é de 1.000 questões por mês. Pouco, é muito Caracas, baixo. mil Mas, tipo questões assim, por é mês. porque eu tô. Mas é porque aí que tá. Eu já vou meio que adiantar um pouquinho, né? Mas é porque. Beleza, foi 1.000 questões por mês, questões que eu vou lá no site, faço e registro. Mas no meu Anki, eu só coloco questões e eu crio questões também. Então, Ah, em um mês, contando com o Anki, que meu Anki é só questões, eu fiz 8.000, porque o Anki caraca. me deu essa facilidade. Então, eu já fiz aí 9.000 questões em um mês, entendeu? Porque, pô, cara, a essência é a questão, entendeu? Igual tinha um camarada, eu gosto muito dele, que morou comigo lá em Canasvieiras, a gente estava discutindo as matérias, né, do curso de formação, aí nós éramos em três, né? Tinha eu e outro camarada que a gente ficava discutindo as teorias, né? Com o que é concurso formal, não sei o quê, ficava discutindo as teorias, né? Uhum. Aí a gente perguntava, fulano, o que você acha? Ele, rapaz, eu não sei nada não, formula uma questão aí de certo e errado que eu vou te responder. Aí a gente formulava a questão, ele acertava. Ele Olha falava, eu só sei só, resolver questão. só saber. Teoria não vem comigo não, só sei resolver Ah, é aquilo, o questão. cara não sabe dissertar sobre o assunto, né? Se fosse uma prova oral, o cara não ia falar nada, Isso. mas é, na hora de marcar o X ali no lugar Sentar ali na certo, questão, ele consegue tá. resolver o problema, né? É interessante, cara. Agora, no que diz respeito aí ao concurso da PRF, né? Vamos abordar agora a questão aí da Uhum. PRF. Quanto tempo você se preparou para o concurso da PRF? Beleza. Então, Carlos, minha preparação durou em torno de uns 5 meses, né? Como eu te falei também, que na última semana de prova, eu apresentei meu mestrado. Na última, faltou uma semana para a prova da PRF. E eu abdiquei de fazer a PF, né? Porque eu estava extremamente cansado. Eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, eu preciso de descansar, eu não aguento mais. Minha cabeça estava desse tamanho já. Aí eu abdiquei da PF, me arrependi pra caramba. A gente saiu para viajar, né? No Imagino. dia que a gente chegou de viagem, eu falei: que merda, Bruno, eu precisava ter feito a PF. Eu dei muito mole, porque falaram que a prova da PF, eu não vi, eu nem quis ver a prova depois, né? Falaram que a prova da PF tinha sido mais tranquila, né? Em alguns aspectos, mas passou. Graças a Então, Deus, o que não deu pegou na problema, prova mas da PF foi a parte de estatística, né? Aí eu já não sei como se é, você iria fazer a diferença ali, porque o que quebrou muita gente foi estatística. a estatística da PF, cara, todo mundo fala assim, eu nunca peguei a estatística da PF para estudar assim, a fundo. Embora o meu concurso 01, meu concurso top, para mim, seria perito da PF, né? Meu concurso dos sonhos. Inclusive, é o foco que como eu nesse projeto de não parar de estudar, até estar no concurso 01, para mim, perito da PF é o cargo e eu tenho que estudar estatística, né? Eu vou começar a estudar estatística e acredito que vai ser algumas coisas boas aí de estatística. Pô, show de bola. Até o próximo aí dá pra pegar Com bastante certeza. coisa aí. Você já Quem tem base? sabe, estão falando que vai ser em 2024, 2023, eu estou no aguardo aí. Não, com certeza, não. Pelo menos uns 2 anos, 1 ano e meio, no mínimo, tem aí, tranquilamente. Dá pra pegar tranquilo. Você já tem base, né? Cara, agora voltando Sim. na parte que você falou que faz 1.000 questões por mês, isso é uma média. E como que você consegue fazer 1.000 questões por mês? São questões CESP? É, como? Porque assim, muita gente tem dificuldade em fazer muitas questões, e quando a gente fala muitas questões, não chega nem perto de 1.000 por mês. É, qual Ah, fosse para passar um bizu aí, qual a estratégia que você usa na hora da olha, resolução de questões para fazer tantas questões por mês e ainda conseguir fazer o Anki? Que a gente já vai entrar no assunto do Anki também. cara, Anki é todo dia. Tá, Anki não tem, tipo assim, não existe feriado, não existe final de semana. Anki é todo dia. sim. É igual o escovar dente.
Tô ligado, velho. Se eu posso esquecer de escovar o dente, mas de fazer o Anki eu não esqueço. Eu falo a mesma coisa também. O Anki é sagrado, mano. O Anki, cara, é ele. E, tipo assim, o que eu falo? Ah, mas o meu concurso não vai cair a Lei 8.112. Mas, cara, o Anki só vai botar ali para você 2, 3 questões. Você não vai morrer se você revisar 2, 3 questões de Pode 8.112. crer, pô, boa observação, verdade. Resolve. Resolve. Ah, mas, poxa, eu vejo muita gente também, só antes de responder essa pergunta, que fica com medo de adicionar questões. Fala, ah, eu só vou adicionar 20, porque senão amanhã eu vou ter que fazer 80 cards. Cara, eu não tô nem aí. Tem dia que eu Boa. adiciono 200 cards. Tem dia que aí, no outro dia, eu tenho que revisar. Tem dia aqui, cara, que eu revisei 550 cards. Nossa. Entendeu? Teve um final de semana que eu tive que fazer 600. Eu lembro que eu comprei um card, um baralho de português, que eu falei, pô, preciso melhorar em português. O baralho de português era 400. Aí eu comprei e falei, poxa, vou fazer esse negócio agora. Eu falei, pá, fiz lá 400 de português e eu já tinha feito 200 no dia. Eu fiz mais 400 de português. Eu falei, não, vou terminar isso aqui. Pá, 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 pá. Fui fazendo. E me enganei, 400 acaba virando quase 1.000, né? Porque você vai naquela faixa de você estar aprendendo, aí se você... Ele bota para você fazer meio que uma revisãozinha rápida ali, né? Antes de passar para o outro dia. Aí, quando você erra, ele volta e Pode crer, tu acaba vai, refazendo às vezes o mesmo fica cartão naquele loop. da dose. Mas o que acontece, Carlos? Eu não fico focado. Isso é até bom. Eu não gosto muito de limitar meu estudo. Eu, tipo assim, eu pego, por exemplo, eu estou estudando direito administrativo, eu faço lá, eu estudo normalmente pelo estratégia concurso, né? Porque eu acho os PDFs dele muito bons, o Grana Curso também são muito bons. O que acontece? Eu estudo lá e eu resolvo todas as questões que estão ali embaixo. Tá. Todas. E todas. O que eu não contabilizo no meu estudo são aquelas questões que ficam no meio do PDF. Porque aquelas questões, para mim, são questões que resumem a teoria. Aquelas questões ali, elas vão para o Anki. Porque eu quero ficar revisando elas direto. Aí, o que acontece, cara? Eu vou pro PDF, pá, boto o Pomodoro ali e vou resolvendo. Pá, pá. Eu faço o quê? Eu faço 10 questões. Isso é um detalhe também. Muita gente pega uma bateria de 100 questões e faz a 100 direto, corrige a 100 e vai ver os erros. Não, eu pego em blocos. Eu faço 10, vou lá, olho o gabarito das 10. Ah, errei 3. Por que eu errei essas 3? Aí eu vou lá, vejo o comentário do professor, pego, coloco no Anki. Engraçado que todo mundo fala assim, coloca os seus erros, mas não. O que eu faço? Eu coloco pro Anki a questão que eu marquei, explico por que eu errei a questão lá no Anki e coloco a certa, só que eu transformo a certa em errada. Tá. Aí eu escrevo ela lá embaixo. Ela tá certa, tal. E aí eu vou fazendo, cara. Vou fazendo Então, questões. você transforma a questão errada em certa logo na frente do cartão? Ou não? Na frente você coloca a questão literal e no verso você coloca ela correta. Como é que você faz? Por exemplo, uma questão lá que tá assim, é permitido. Aí eu coloco lá, é vedado. É vedado, taranã. Aí eu coloco, é vedado. Aí eu vou lá e falo assim, eu transformei, a correta é permitida. Eu coloco lá no card, é vedado. Aí eu vou embaixo, eu coloco, é permitido. Tá. Como tem um comentário do professor lá, eu já pego o comentário do professor, direciono o artigo. Se tem um mapa mental, colo o mapa mental lá também e vou fazendo. E eu gosto muito de omissão de palavras. Omissão de palavras, para mim, é sensacional. Revolucionou meus estudos. Então, e como é que você usa uma omissão de palavras? É mais na lei seca? Você usa ele nas questões? Ou você não tem esse critério? Você vai de acordo ali com a criatividade do momento? Como é que é? Cara, eu não tenho restrição para omissão de palavras. Sempre quando é relacionado a conceitos, eu uso. Igual, na lei, provavelmente. Hoje eu estava estudando Lei Geral de Proteção de Dados. Aquelas definições ali que as bancas costumam trocar, definição de tipo de dados, essas coisas assim,
eu coloco lá a definição e omito o que é. Às vezes, na engenharia eu também faço isso, cara. Por incrível que pareça, né? Porque tem muitas coisas na engenharia de conceitos, de eletromagnetismo, que as pessoas confundem. Aí eu pego e vou omitindo, eu omito várias partes. Tem, por exemplo, tem um artigo lá que eu estava estudando hoje, eu não me recordo qual o número dele, né? Mas que falava lá do que era crime de responsabilidade. E tinha lá 6 tópicos. Aquilo dali virou 6 cards para mim. Eu excluo, vou lá fazendo um Ctrl-Shift-C, Ctrl-Shift-C e vamos embora. É tudo, é lei seca, é questão... Se eu vejo ali que é uma coisa, que é um conceito e fala aquilo é igual aquilo, para mim já brilha assim na minha mente, omissão de palavras, omissão de palavras, omissão de palavras. Agora é o seguinte, é uma dúvida de muitas pessoas que estudam com o Anki. Na sua opinião, qual é a melhor forma de estudar exatas com o Anki? E se você recomenda estudar exatas com o Anki? Como você estudaria se você não fosse craque em exatas? Como que você faria? Fala um passo a passo aí para a galera que não manja muito de exatas. Primeiramente, saiba a teoria. Ponto. Primeiro tópico principal. Como é que você vai resolver uma questão se você não sabe o que a pessoa está falando? Ponto. Você tem que entender o básico do básico. Você tem que saber o que é, por exemplo, uma disjunção inclusiva, uma disjunção exclusiva, como é que é a simbologia dela, como é que é a palavra que está numa disjunção exclusiva, por exemplo, ou, uma disjunção inclusiva, ou. Você tem que entender qual a literatura dos tópicos que vão estar no seu edital. Você tem que entender aquela literatura, principalmente questões envolvendo, igual o pessoal aí do INSS que vai fazer, questões de conjunto. Como é que é a simbologia do está contido, do não pertence? Primeiramente, entender primeiramente como é a linguagem da matemática nesse aspecto. Depois, eu ia pegar exemplos básicos, porque esse é o lance, né? Primeiro você tem que ter um básico bem definido para você poder avançar para o mais difícil. Porque o básico, cara, se você só tiver um básico ali bem fundamentado, você consegue resolver o difícil. Porque tudo é uma escadinha, né? Então você consegue resolver o difícil sabendo o básico. Porque você elimina as coisas absurdas. Entendeu? Então, se você sabe o básico, você vai entender que as coisas absurdas ali na matemática podem acontecer. Por exemplo, 0 não vai ser igual a 3. 0 vai ser igual a 0. Então, você já elimina esse absurdo, entendeu? Interessante. Então... interessante. Oi? Eu fiz a pergunta em relação a como usar o Anki em relação à matemática. E você abordou um ponto ainda que vai mais fundo ainda, né? Que a matemática, ela tem um processo. A pessoa tem que ter uma base sólida. Fala melhor, então, sobre esse processo para quem tem dificuldades em matemática, para quem vai estudar para concurso, tá? Focado em concurso, por onde ela tem que começar? Qual seria aí o passo a passo? Primeiro isso, depois isso, depois isso? Olha, vamos lá. Vou incluir até o passo a passo do Anki. Vamos lá. Primeiramente, por exemplo, vou colocar aqui, proposições, que é uma matéria que cai muito em concurso, principalmente em banca CESP. Primeiramente, você tem que entender o que é uma proposição. O que é? O que define uma proposição? Aí, essa definição você já coloca no Anki. Por que você coloca no Anki? Porque ele não vai deixar você esquecer o que é uma proposição. Depois você vai, por exemplo, para entender lá as correlações. O que é uma negação? O que é uma negação de uma negação? Aí você coloca aqui. Todo o conceito matemático que você aprender, você não pode esquecer. Você pega todos os conceitos matemáticos e coloca no Anki. Ah, mas eu só vou estudar conceito. Não. Você tem que colocar no Anki. Paralelo a isso, você tem que resolver muitas questões. A matemática, ela está atrelada à resolução de questões. Porque, como eu digo, o cara, ele não vai ser a mesma situação, mas o método de resolver vai ser muito parecido.
Isso eu tenho absoluta certeza. E quanto mais você resolve, mais segurança você vai ter para resolver. E bote questões coringas no Anki. Como assim, Lucas, questões coringas? Olha, pega aquela questão que você sabe, poxa, essa questão aí, cara, ela é difícil. Eu sei a teoria, eu sei o básico, eu sei resolver o básico bem, mas essa aí, se cair, eu não saberia resolver. Então, essa aí você tem que colocar no seu Anki e colocar explicando como que resolve, o que que está errado nela, ou o que que está certo nela. Então, basicamente isso. Primeiro ponto é saber o básico, saber a teoria. Ah, mas vou começar... Cara, exatas, se você é muito leigo, se você não tem muita base, não adianta você ir direto para as questões. Você tem que entender o básico. Entender o básico ali, colocou no seu Anki para você ficar sempre revisando, vai para as questões. Ah, mas estou errando muito. Cara, não tenha medo. É melhor você dar um passo para trás para poder dar 2 passos à frente depois. Volta, cara. Não tenha medo. Se o seu intuito for aprender, show de bola. Ah, mas na pior das hipóteses, você vai aprender alguma coisa. Não tem como você não aprender exato desse jeito. Você pega a teoria, estuda, bota no teu Anki para você não esquecer, resolve questões. Pega aquelas questões coringa, coloca no Anki, fica revisando, faz o seu Anki diariamente. E, cara, não tem como dar errado. Se der errado é porque você está fazendo alguma coisa errada. Pode crer, pode crer. Em relação à matemática, você falou, eu achei interessante você falar sobre conceitos, né? Quando a gente fala em exatas, ninguém pensa em conceito, só pensa em cálculo. Mas, por exemplo, o cara tá com dificuldade de resolver cálculos de equação de primeiro grau. E ele vai ter que saber ali razão em proporção, porcentagem. O que você recomenda para essa pessoa que não consegue desenrolar um cálculo de equação? E essa relação aí que você citou sobre conhecer conceitos, como é que se aplicaria aí nesse caso? Olha, primeiramente, ela tem que entender o que é uma equação. Interessante. Ela tem que responder para ela mesma o que é uma equação. Por exemplo, a equação é uma coisa y igual a x mais b. Isso é uma equação. Ou seja, eu vario aqui o valor de x, essa equação aqui me dá a equação de uma reta, à medida que o x vai aumentando, o y vai aumentando também, então eles têm uma correlação e tal. Poxa, já montei o conceito. Já entendi o que é uma equação. Então, uma equação de primeiro grau quer dizer o quê? Que o x ali ele não vai estar elevado a nada, ele vai estar elevado a 1, aliás. Vai estar o x sozinho, não vai ter x ao quadrado. Então, eu sei que vai ser uma reta, que vai estar assim. Entendi. E o B? Qual a função do B na equação? Isso aqui muda o quê? Entendeu? A pessoa tem que ter essas curiosidades. Porque hoje o segredo não é dar respostas, o segredo é saber fazer perguntas. Cara, se você faz as perguntas certas, você consegue ativar áreas do seu cérebro que você vai se aprofundando. Mas por que isso? Por que aquilo? E a curiosidade vai fazendo você navegar em outras áreas. A matemática seria então um quebra-cabeça onde cada pergunta vai destravar ali um quebra-cabeça. Vai destravar uma dificuldade sua, porque, por exemplo, o cara pode falar, poxa, eu não aprendi isso, tudo é X, mas, poxa, por que você coloca o X, cara? O X é aquele valor que você não conhece. É aquela variável, podia ser A, podia ser B, mas seu professor quis usar o X, que é o famosão. Então, beleza, o X é uma variável desconhecida, que você tem que descobrir o valor dela. Então, basicamente é isso. Então, o que o cara tem que fazer, é que o meu conceito é, cara, vai no básico, pega os PDFs de concurso, eles ensinam muito bem a teoria, cara, na parte de matemática, só que as pessoas, elas leem aquilo como se estivessem lendo um livro de romance. Entendeu? Mas não é isso. Você tem que... Livro de exatas, cara, você tem que ler escrevendo. Ele falou que x é igual a b. Então, x é igual a b. Beleza. Aqui embaixo ele falou que x é igual a c. Mas por que se ele falou que é igual a b aqui em cima e agora é igual a c? Então ele demonstrou que... como é que ele demonstrou? Escreve no papel, vai resolvendo no papel. Cara, interessante. Ele falou que isso... Tá, interessante.
o estudo, o aprendizado de exatas é um processo de questionamento constante, né? Questionamento Isso aí. constante. E o Anki, ele é fundamental para a gente questionar, para a gente criar questões, né? Para a gente brincar de examinador. Isso aí. Em relação a isso, você acha que quem está estudando exatas, vamos pegar um caso concreto, o cara chegou numa questão de equação e ele errou a questão. Você acha que Uhum. ele deve incluir a questão inteira no Anki e, a partir do momento que ele já descobriu a resposta, incluir a questão inteira, ou é interessante ele fracionar essa questão e seguindo esse raciocínio, né? Onde você vai estudar a questão questionando e criar cada questão para cada questionamento que você está fazendo naquela análise daquela questão. Olha, eu aconselho ele a colocar a resposta dela inteira, não fraciona, porque o raciocínio ele tem que ser seguido. Ó, por Interessante. exemplo, fiz a equação lá de segundo grau e não descobri os valores de x, x1 e x2 eram 2 e 4, mas eu calculei 5 e 6. Por que eu calculei 5 e 6? Equação de segundo grau, pá, ele coloca lá, resolve. Acha o valor de delta, acha lá as raízes, tal, 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 consegue, resolve. Aí ali, e o detalhe, usa as ferramentas do Anki, coloca ali, destaca com cores aqueles pontos que você errou. Porque muitas das vezes dá exato também, Carlos, a pessoa erra por falta de atenção. Ela Pois é, sabe o ela até conteúdo, sabia. mas está tão nervosa e coloca, tipo assim, coloca onde é que é mais, ela coloca menos. É, pode acontecer. Aí tá na bendita do gabarito lá, né? Na bendita das alternativas, lá tem aquela bendita resposta contando com o seu erro. Tem banca que é mais gente boa e não coloca, não, mas tem banca que já é mais, já sabe assim, pô, o cara vai errar aqui. Então eu vou colocar a parada Já aqui. teve questão que eu errei que, por exemplo, um exemplo aqui era 997,7 a resposta e outra alternativa era Aham. 99,7, entendeu? Cara, Coisas assim. prova de engenharia é nesse nível. Tem, a gente calcula nas matérias lá, rendimento de dispositivos elétricos, por exemplo, transformador, máquinas elétricas, e os camaradas na hora da prova são quatro números, né? 99,96. E, cara, e nas alternativas é tudo assim, 99,96, 97, 99,98, 99,95, Não, aí não 99,97. é Aí você muita tem que fazer as maldade. casas decimais Aí é muita certinho, cara. maldade. Aí complica demais a vida do peão. Ainda bem que em concurso público não rola tanto isso, né? É mais raro de acontecer, mas às vezes acontece. Ô, Lucas, tá sendo muito interessante a gente desenvolver esse raciocínio sobre como estudar exatas com o Anki, porque é um tema pouco explorado. Exatas é uma disciplina que muitas pessoas têm dificuldade, mas Uhum. deu para deixar claro, né? Que Sim. a questão é a pessoa entender os processos e achei interessante o fato de você ter falado para pessoa colocar a questão inteira no Anki, questão inteira, e ir marcando ali os principais pontos que tem dificuldade e voltando um pouco, né? Às vezes a pessoa até sabe responder, ela consegue fazer ali 90% da questão, mas tem um ponto específico que ela trava. Quando ela travou Uhum. ali no final, ela fala, caramba, isso aqui. Vamos supor que ela não. Ela tinha que fazer lá algum processo ali, até de envolvendo equação, uma coisa assim, mas ela travou ali. O que ela deve fazer nesse ponto? Ela mantém a questão inteira ou ela cria um outro card só com aquela dúvida dela? O que você acha? Cara, mantém, mantém. Mantém e principalmente deixa ali, usa as ferramentas, usa as cores, bota de vermelho. Travei aqui, travei aqui, é esse ponto aqui que eu tô travando. Tá, tá. E o Anki vai revisando, cara. O Anki vai te mostrar aquilo ali várias vezes. Então, vai acabar que vai chegar um momento que você vai estar no automático, entendeu? Você vai estar, não no automático, né? Mas vai entrar no seu, na sua memória de longo prazo. E você não vai mais travar. Então, basicamente, exatas é repetição, repetição, repetição. E o Anki, ele usa essa ferramenta de repetição. Então, ele, para exatas, cara, ele é perfeito. É perfeito. Você não vai cometer mais os mesmos erros se você conseguir atrelar aí o Anki no seu estudo de exatas. Interessante. E em relação
a Exatas demora para resolver, né? Em questão de deixar o estudo do Anki demorado. Você acha que a pessoa tem que jogar todas que ela errou, todas que está em dúvida? Você falou sobre questões coringa. Qual que seria uma boa dosagem aí para não ficar sobrecarregado o Anki e de repente a pessoa ficar ali 4 horas só de Anki? Cara, olha, começa com as que você erra. Porque exatas, tipo assim, exatas é uma matéria, como eu te falei inicialmente, né? Que é preto no branco. Então, se o cara ali acertou a questão, é porque ele sabe fazer. E no exatos não tem como o cara, pô, chutei e acertei, né? É muito difícil isso, né? Mas a não ser que o cara faz aquelas técnicas de chute, que conta o número de questões. Mas na hora que ele está estudando, ele não vai fazer isso. Mas ele vai ali tentar resolver e ele conscientemente vai estar marcando ali, porque ele sabe que é aquela resposta, né? E o que eu aconselho é, cara, coloca primeiramente, porque no estudo inicial, a pessoa não vai conseguir identificar aquelas questões coringas. Então, coloque as erradas. E à medida que você for amadurecendo no seu processo de aprendizado, você coloca aí as questões que você olha para ela. Poxa, eu acertei essa questão, mas essa questão aqui é uma questão difícil. Ela pega pontos da matéria muito específicos. E meus concorrentes não vão saber fazer. Se não soubesse, por exemplo, tem questões, por exemplo, progressão aritmética e progressão geométrica. Tem questões de progressão aritmética e geométrica que você só resolve se você souber uma fórmula específica. Pois é. Então, essa é uma questão coringa. Então, essa questão tem que estar no teu Anki. Não é nem um assunto difícil, né? Mas se a pessoa esquecer a fórmula ali, fica complicado de fazer, né? E você fica igual, tem questão de PRPG que se você não tem a fórmula ali, que é aquela fórmula, pô, você resolve em 2 segundos, você fica ali, meu filho. Fica um tempão. Principalmente quando a soma de termos de uma PA, que normalmente cai em concurso de policiais, né? Soma de termos da PA. Cara, se você não souber a fórmula, se a PA for 1, 2, 3, 4, beleza, tá de boa, você faz na mão. Mas agora, se for de número de 1 a 100, você não vai ficar somando ali na prova de 1, 2, 3, 4, está até 100, né? Interessante esse exemplo. Eu cheguei até a gravar um vídeo sobre esse assunto, né? Como estudar exatas. Eu tinha me deparado no meu estudo mesmo com uma questão de PA e eu simplesmente esqueci da fórmula, cara. Que fazia a maior cota que eu não fazia uma questão de PA. Aí eu só vi a fórmula, matei lá a questão, rapidão. Então, Lucas, fala pra gente o quanto o Anki foi preponderante na sua preparação e qual foi aquela sua sensação quando você descobriu o Anki, se você sentiu muita evolução a partir do momento que você começou a usar o Anki, como é que foi? Então, Carlos, seguinte, o Anki, ele pra mim hoje ele é essencial, cara. É meu dia a dia, todo dia de Anki. E eu comecei a fazer papel. Eu fazia papel e fazia post-it, né? Colocava ali na minha parede, post-it. E quando eu descobri o Anki, eu falei, cara, vou colocar tudo lá. E comecei a colocar e comecei a evolução. Quando eu vi que o Anki estava se transformando nos meus estudos, foi quando, poxa, eu estava lendo um PDF lá de direito penal. Depois que eu terminei o PDF aqui, me conta patrimônio. Eu falei, poxa, meu PDF, já estou revisando essa questão aqui no patrimônio há muito tempo que o Anki está me lembrando. Vou fazer a bateria dessas questões. Cara, eu tive 92 anos de acerto, cara. Antes, quando eu fazia, eu tinha 70%, Caramba. 75%, 65%. Mas, poxa, eu vi aquilo ali, eu falei, eu estava fazendo questões, eu falei, nossa, mas esse conceito aqui eu estava vendo todo dia. E o Anki estava me lembrando direto desse conceito, não vai mais nessa pegadinha. Então, o Anki mudou, assim, mudou a minha história em relação a saber, a entender as coisas. Então, para mim, hoje, ele é essencial e faz parte completa dos meus estudos. Cara, show de bola. Manda uma mensagem agora para quem está começando a estudar para concurso ou para quem está batendo na trave e principalmente está com dificuldade em exatas. O que você fala para essa pessoa aí? Então, pessoal, a minha mensagem para vocês é a seguinte: não desista. Continue firmes, continue fazendo seu Anki todo dia. Depois que terminar uma prova, domingo, cara, na segunda, volta para o seu cantinho de estudo, continue estudando, não desiste.
Não desiste, não para. Só para no dia que você atingir o seu objetivo. Só pendura suas metas no dia que você atingir o seu objetivo. Não pare. Quem sabe, persistência. Concurso da maratona. Eu participei de uma corrida de 16 km aqui na cidade. O quilômetro mais difícil, eu senti mais dificuldade no último quilômetro, porque estava perto do meu objetivo. Então, não desista. Continua. Vai doer um pouquinho. Mas persista que vai dar tudo certo. Boa. Show de bola, Lucas. Cara, agradeço muito a sua participação aqui no canal. Valeu. Tenho certeza que vai contribuir com muita gente, principalmente essas dicas que você deu sobre como estudar matemática. Eu tenho certeza que vai ajudar demais, demais. E fui convidado aí para participar mais vezes, tá bom? E já fala aí seu Instagram pro pessoal, para quem quiser seguir também. Fala aí se você vai disponibilizar alguns flashcards também aí de exatas. Como que vai ser? Pessoal, se quiserem me seguir nas redes sociais, Lucas Freire AZ, só lá, me colocar. Não a participação privada, mas prometo que eu vou abrir para vocês nos curtir, adicionar aí quem tiver vontade, né, quiser entrar em contato também para poder tirar algumas dúvidas. E meus flashcards aí estão à disposição aí dos flashcards concursos, né? Isso mesmo. Alguns aí para ajudar vocês. E estudem, não esmoreçam, continuem estudando. Cara, show de bola, Lucas. Cara, valeu mesmo aí pela participação, tá bom? Obrigado. Sucesso aí na sua caminhada. Valeu. E valeu mesmo, hein? Até a próxima aí, meu irmão. Valeu.